Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 90, livro de nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, tema do livro Obsessão, Desobsessão, tema da mensagem aqui, Invigilância, a porta para a obsessão. Então Sueli continua dizendo assim: a existência dos fatores predisponentes, causas kármicas, facilitam a aproximação dos obsessores. Então, olha só para você ver. A existência dos fatores predisponentes. E quais são esses fatores predisponentes? O egocentrismo, que tratamos no vídeo anterior, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza. O egocentrismo é satisfazer o ego. É pensar em si primeiro. É pensar no teu orgulho. É pensar no teu egoísmo. E não pensar no próximo. É pensar em você da seguinte forma: eu me preocupo comigo perante a sociedade, o que a sociedade fala a respeito de mim. Então, por exemplo, eu tenho que me apresentar perante a sociedade dessa forma. Porque se não for dessa forma, a sociedade vai me tratar como um lixo. A sociedade vai me tratar como um lixo. E eu não mereço ser tratado ou tratada como lixo. Eu tenho que me vestir bem, porque senão as pessoas vão me reparar. Eu tenho que me portar bem. Então veja bem, o egocentrismo. A pessoa se preocupa com ela e não com o outro, no sentido de amor, no sentido de solidariedade, de fraternidade, no sentido de responsabilidade, de compromisso. Ela se preocupa com as coisas materiais. Ela não se preocupa com as coisas divinas. Ela não se preocupa com os planos divinos. Ela se preocupa com o momento. A pessoa se preocupa com o momento. Que isso? Eu vou me apresentar dessa forma? De jeito nenhum. Do jeito que eu me apresento muito bem, as pessoas ainda me reparam, ainda saem falando mal de mim. Agora, imagine se eu... Então, tem pessoas aqui na Terra, com todo respeito, isso é um estudo, gente, que entra no egocentrismo, que entra no fator obsessão, a fascinação. Tem pessoas que vivem preocupada com o que os outros a seu respeito comenta, diz. A pessoa ela não vive preocupada com os desígnios de Deus, com as leis de Deus. A pessoa se preocupa com as coisas materiais. Então, a existência dos fatores predisponentes, essa preocupação excessiva com a sociedade, com a mídia, com o orgulho, com o egocentrismo, com a inveja,
ciúme, fascinação, arrogância, coisas materiais, bens e mais bens materiais. São fatores predisponentes que, não tendo disciplina para administrar todos esses fatores acabam se tornando portas psíquicas frágeis, aos quais os nossos inimigos de vidas passadas ou outros espíritos, não importando qual seja, tenham acesso em nós. Porque só a preocupação minha de como a sociedade me trata, pensa a meu respeito, só isso já é uma porta aberta. Sou orgulhoso, só isso é uma porta aberta. Como que encontra-se o meu ego? Só isso é uma porta aberta. Desequilibrado? É uma porta aberta. Então, olha só para você ver. Parece que nós falamos demais. Não, nós tentamos explicar. Porque na íntegra, se nós só lermos a mensagem, se só ler e não explanar, não explicar, as pessoas não vão conseguir. Elas não vão conseguir raciocinar. E o nosso trabalho aqui é botar a pessoa para raciocinar. Epa, pera lá. Eu sou arrogante. Pera lá. Fatores esses que ninguém tem que chegar e dizer a você: você é arrogante, você é orgulhoso, você é egoísta, avarento e tal, e tal. Não. A pessoa mesma deve parar em frente a um espelho e fazer a seguinte pergunta: e se fosse Jesus que estivesse aqui no meu lugar, como ele se portaria? Bom, deixa eu ver. Eu sou egoísta olhando no espelho. Porque o espelho, quando com sinceridade, o espelho, ele reflete a alma da pessoa. Quando com sinceridade. Quando com falsidade, ele reflete o que nós somos por fora. E você sabe que o que nós somos por fora não é a realidade. Por que não é a realidade? Porque esse lado externo, ele é destrutível. O indestrutível está por dentro. Essa parte externa é perecível. Isso é passageiro. Isso é falso. E nós temos que cuidar, mas dentro da psicologia, analisando. Não hajamos com falsidade ali frente ao espelho. Procure te ver no espelho com os olhos da alma, porque a tua alma ali no espelho estará refletida. E converse com você.
sou de fato egoísta, avarento, orgulhoso, invejoso, ciumento. Pode ter certeza de que o espelho te responde com sinceridade. Porque você mergulha para dentro de si. E ao mergulhar para dentro de si, você depara com o teu eu verdadeiro. Porque o lado de fora não é o eu verdadeiro. O lado de fora é o reflexo das influências dos sistemas, os quais aqui na Terra nos comanda. O que por dentro se mostra a realidade. Então, se nós optarmos pela sinceridade em frente ao espelho, o espelho nos mostra. Ele nos diz: você é sim orgulhoso, porque você age assim, você age assim, você age assim. Você é egoísta, porque você age assim, porque você age assim. Você tem boas qualidades, essa. Mas você precisa trabalhar essas outras más qualidades que você possui, se você quiser se lapidar. Você é arrogante, porque você age dessa forma, dessa forma, dessa forma. E esquecestes que você se encontra no corpo físico para trabalhar essa arrogância. Não é o que nós temos visto. Então isso tudo é porta aberta, são portas psíquicas abertas à influência, à penetração das energias negativas, dos espíritos sofredores e também porta aberta aos nossos obsessores. Por ali é que eles têm acesso em nós. Olha só, a existência dos fatores predisponentes é aquele orgulho não trabalhado, é aquele egoísmo, é aquela arrogância não trabalhada. Então, de tanta arrogância, uma hora os obsessores me encontram. Porque a porta psíquica aberta 24 horas e só aumentando a arrogância. Aí muitas pessoas dizem assim, mas é a natureza da pessoa. Essa pessoa é arrogante porque é de natureza dela. E tem outras mais arrogantes que dizem assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então por que reencarnou? Não devia ter reencarnado. Reencarnou para poder perturbar as pessoas, reencarnou para poder tomar espaço de outras pessoas que podia estar neste lugar da pessoa se melhorando. Ei, mas essa pessoa tem um gênero forte. E aquelas pessoas que dizem assim, mas tal pessoa é tão sistemática. A pessoa não é sistemática, a pessoa é obsidiada. Não existe pessoa sistemática. Existe pessoa obsidiada. Existe pessoas com o coração petrificado de ódio, de mágoa, de rancor, de vidas passadas,
que reencarnou para poder amolecer esse coração petrificado. Mas se continua com o coração petrificado, se continua naquele estado de arrogância, se continua naquele quadro de sistemático, perdeu a oportunidade reencarnatória. Porque não tem nada pior que você lidar com pessoas sistemáticas. Sistemática, veja bem, para o lado negativo, para o lado do pessimismo. Aquelas pessoas que você não pode falar nada. Então, você, ao lado dessas pessoas, você se comporta como gato acuado. Você não pode rir. Você não pode falar nada. Você tem que pensar 1 milhão de vezes para dizer alguma coisa. Então, isso é viver com pessoas obsidiadas. É conviver com pessoas obsidiadas. É conviver com pessoas transtornadas, deturpadas. Eu sou uma pessoa totalmente sistemática? Não. Como já dissemos, não existe pessoas sistemáticas, e sim obsidiadas, e sim alienadas. Porque essas pessoas, além delas viver em conflito com elas, é o tema aqui, tá, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, hein? Desculpa. Além delas viver, além delas encontrar-se em conflito com elas mesmas, porque as pessoas sistemáticas, elas carregam dentro de si milhões de conflitos que o desculpismo a leva ao termo sistemático. Então, para a pessoa sistemática, ela acha muito mais fácil resumir conflitos, perturbações, obsessão, alienação em sistemático. Eu sou sistemático. Não, enquanto a pessoa, ela devia dizer assim, não, eu sou obsidiada, eu sou alienada, eu sou possessiva. Você entendeu como é que é? Além da pessoa viver nessas condições, porque a pessoa sistemática, pessimista, negativa, ela vive torturando ela mesma. Ela tortura todos os teus sentimentos. Porque ela escraviza todo mundo que está ao teu lado. Porque ela acha que todo mundo tem que viver como ela vive. Ela acha que todo mundo tem que aceitá-la como ela é. Mas ela não se vê no dever e na obrigação e na responsabilidade de aceitar e de compreender as pessoas também como elas são. Então isso é a alienação. Isso é uma perturbação. Isso é uma obsessão. Que se você leva o conhecimento da pessoa, você é uma pessoa alienada. Você é uma pessoa obsidiada. Esse teu comportamento, essa tua forma de ser é obsessão. Que eu não. Eu sou uma pessoa equilibrada. A pessoa ainda tem, perdão da colocação, a pessoa ainda tem a cara de pau de dizer, isso é equilíbrio. É equilíbrio se torturar? É equilíbrio torturar os outros? É equilíbrio sufocar os outros? Isso não é equilíbrio. Isso é obsessão. Isso é alienação.
Isso é perturbação. Pessoa sistemática nessas condições pessimistas, negativas, que tortura emocional e psicologicamente as outras pessoas, tem que ser afastada da sociedade para um hospital psiquiátrico, para tratamento. Tem que ser. Agora, existem aquelas pessoas sistemáticas para o bem. Então, por exemplo, sistemática para o bem e prudente, aquelas pessoas que raciocinam, que na verdade ela se comporta de acordo com os desígnios divinos. Mas pelo fato dela agir de acordo com os desígnios divinos, as pessoas que a têm como sistemática, nossa, mas como que o Luiz é sistemático, hein? Mas o que seria para o Luiz Antônio ser sistemático? O Luiz Antônio é persistente, perseverante, otimista, assíduo, principalmente na verdade, no amor, no sentimento a uns aos outros. Isso é ser sistemático? Não, o Luiz Antônio não satisfaz o egocentrismo das pessoas. Por isso é tido como sistemático. Mas é o sistemático para o bem. É aquele sistemático que te senta e fala, ó, vou te dizer uma coisa. Você quer pular no precipício? Pule. É um direito teu. Mas antes de você pular, deixa eu te esclarecer o efeito da causa. Então eu me sacrifico para mostrar o efeito da causa. Então quem me vê ali me sacrificando por aquela causa, mostrando o efeito, pensa que eu sou sistemático. E isso não é ser sistemático. Isso é responsabilidade. Isso é compromisso. Isso é dever. Isso é viver conectado à providência divina. Isso é a busca incessante do equilíbrio. Diferente daquelas pessoas que a pessoa é tão sistemática, mas tão sistemática, que nós já dissemos aqui, né? Isso não é ser sistemático, isso é ser alienado. Isso é ser obsidiado. Porque além de torturar a si próprio, tortura todos aqueles que estão à sua volta. E se você opina, você ainda sai carregando toneladas de toxinas negativas. Por isso, a importância do equilíbrio. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. A existência dos fatores predisponentes. Orgulho, egoísmo, avareza, ciúme, arrogância. Isso não sou eu que estou dizendo. Encontra-se tudo inserido nos desígnios das leis divinas toda vez que pisamos em falso. Toda vez que deixamos de lado o compromisso, a responsabilidade, a seriedade mediante a responsabilidade. Seriedade mediante a responsabilidade. Olha o que Jesus disse. Estai de sobreaviso. Quer dizer, fique atento. Arrogância, não. Orgulho, não.
Egoísmo? Não. Não se apegue a isso, não. Sistemático? Não. Alienado? Sim. Obsidiado? Sim. Porque através dessas atitudes, os obsessores infiltram. Aí você tem que estar de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ninguém sabe a hora que ele será chamado à vigilância. Então, já que ninguém sabe o momento que será chamado à vigilância, hajamos na vigilância 24 horas. Porque eu não sei a hora que eu vou ser chamado à vigilância. Eu não sei a hora que eu vou ser chamado a um teste. Então, que eu haja o máximo possível na vigilância. Porque a hora que o teste vier e que me encontrar, eu fortalecido me encontrarei. E, obviamente, as portas psíquicas não se abrirão. Vamos para o próximo vídeo.